Oi, gente, e aí, tudo bem? Aqui tô eu com a Valmari Cristina Aranha. A Valmari é psicóloga, eu vou tentar falar o nome inteiro porque é enorme. Ela é psicóloga da escola, não, do Hospital das Clínicas. Toda vez que eu falo esse nome é assim, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Isso. É uma coisa enorme, mas a gente tem que falar para mostrar também, né, a instituição que é e o tamanho dela. A Valmari, a gente está aqui para conversar. Hoje eu vim aqui no consultório da Valmari, a segunda vez, ela já está virando quase sócia de carteirinha aqui do Pirações da Meia Idade, para falar sobre a Síndrome do Ninho Vazio. Olha que bonito esse nome, gente, Síndrome do Ninho Vazio, que nada mais é do que aquele momento em que a gente passa, eu não estou passando, mas posso vir a passar, vou passar, e quem tem filho, ou já passou ou vai passar, ou não precisa ser necessariamente filho, mas a Valmari vai explicar isso aqui pra gente, que é aquele momento que o passarinho bate asa, a gaiola tá com a portinha aberta e ele, pum, vai embora. Gaiola não, ninho, né? Não tem nada a ver com gaiola, porque se bem que a gente podia até fazer uma gaiola pra prender e não deixar eles voarem, né? Mas o fato é que, e a gente já fez isso, a gente já voou, né? Todos nós já voamos, né? Então, Valmari, tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer de novo te receber aqui e falar com vocês sobre um assunto tão interessante e tão próprio aí da vida das pessoas que se relacionam, sejam com filhos, com sobrinhos, amigos, afilhados e pessoas que a gente gosta pela vida. E o que determina essa síndrome, assim? O que é comum, mais comum de acontecer? Olha, quando alguém sai de casa, muda esse ambiente, né? A gente espera que as pessoas que vivam no mesmo espaço tenham entre elas um vínculo afetivo. E alguém deixar esse ninho, essa gaiola, esse espaço, implica mudanças nas pessoas que ficam. Não só na pessoa que sai, mas nas pessoas que sentem a falta daquela pessoa que foi embora, que foi viver outras histórias, foi viver outras experiências, que a gente sabe que é um momento de crescimento para todos, para quem fica, porque a gente ouve muito, mas cria-se filhos para o mundo, cria-se filhos para... Nossa, passei a vida inteira ouvindo isso da minha mãe, na verdade acho que ela não concordava muito, mas ela repetia. Se fala, mas sente-se que falta algo, a necessidade de proteger o tempo todo, de manter a pessoa sob cuidados. E para quem vai embora é uma experiência de descobrir um mundo novo, descobrir outras experiências, e ir embora não implica romper. E o momento da saída de um filho de casa, primeiro vamos pensar no filho, é um momento que você começa a olhar melhor para aquilo que fica. Muitos relacionamentos são estruturados em função desses filhos, então você programa em torno do colégio, depois em torno das atividades, em torno dos amigos das crianças, os pais ficam amigos dos filhos, os amigos do colégio, e vão abandonando ou vão deixando as suas relações individuais. O próprio casal como casal, então deixa de ser marido e mulher e passa a ser pai e mãe, e a família existe em função daquele filho, daquele adolescente ou daquela criança que compunha uma relação. Temos algumas mudanças hoje, então até bem pouco tempo atrás falávamos só do ninho vazio, hoje também falamos dos estranhos no ninho, porque muitos pais ficam preocupados, meu filho não quer trabalhar, meu filho não vai estudar, meu filho não namora, meu filho fica em casa o tempo todo. Acho que os jogos eletrônicos, eles são um pavor para isso, né? A gente empurra os filhos para fora para fazerem outras coisas. Sem contar os filhos que não querem sair e que trazem a mulher para dentro de casa, que homem, sei lá, que é assim, antes era só a síndrome do ninho vazio, hoje é a síndrome dos estranhos do ninho. Então os casais que estão no momento que poderiam ter mais privacidade, poderiam curtir um pouco mais a intimidade, não podem porque os filhos estão ali, trazendo os seus cônjuges, os seus amigos, enfim, até por uma mudança social. Hoje as pessoas demoram mais tempo para sair de casa porque precisam se preparar mais para o mercado de trabalho, precisam estudar mais, construir uma estrutura econômica melhor para poder se manter fora de casa. Então isso também acostuma os pais mais tempo com aquele filho em casa, e o ideal é que a gente consiga manter e mudar um pouco esse vínculo. Ser pai de criança é diferente de ser pai de adolescente, que é diferente de ser pai de adulto. Você não deixa de ser importante, mas você é importante de formas diferentes. Agora, no momento que você tem lá, né, você tira uma pessoa daquele meio ali, você tem, principalmente para os casais, né, aí você tem um ser ali que de certa forma ele é o que une, é um elo de ligação. É muito comum
nessa fase, eu já vi vários casos de casais que se separam nessa fase. É uma fase de transição difícil ali, né? Sim, porque é uma fase que a saída de um filho lança luz sobre o casal. Então agora sobramos nós dois. Então não temos... poderíamos... Um exemplo disso, o casal discute, mas eles têm que conversar por conta do filho. Então mesmo que eu tô brigada com ele, eu tenho que decidir se a minha filha vai viajar ou não vai viajar com as amigas. Então ter que resolver um problema do filho, esse filho ele fica como um objeto de transicional entre o casal. Então ele fica como alguém que une, às vezes também desune, porque você tem posturas muito, né? diferentes, e esse filho ele acaba usando esses... Não, eu vou pedir pra minha mãe porque minha mãe deixa, não vou contar pro meu pai porque o meu pai não deixa, isso eu conto pro meu pai porque ele gosta e a minha mãe não gosta. Ele forma uma díade, no mínimo, uma díade em relação ao casal, e que quando esse filho sai, esse casal tem que lidar um com o outro sem amortecedores, né? Então a gente tira as máscaras e isso pode trazer à tona questões anteriores e que foram relegadas a um segundo plano em nome dos filhos. Quantos casais que usam o subterfúgio ou usam a desculpa de que é pelos filhos que continuam juntos numa relação que não é saudável, e aí quando você tira essa justificativa, você obriga as pessoas a pensarem nelas mesmas, né? Então aí sou eu, não somos nós, eu e o filho. Essa é uma questão bastante delicada, né? A tentativa aqui é ilustrar um pouco todas as possibilidades, mas cada caso é um caso, cada família é uma família, o que funcionou para a família da minha vizinha não funciona para a minha. Ah, mas o filho pode... Ah, mas a tia deixa a minha amiga viajar e vocês não deixam, ou ela quer que a filha saia de casa para fazer faculdade e vocês não querem, e também aí é um capítulo à parte, porque acompanhar algumas mudanças dos filhos é motivo de preocupação para os pais. Então o filho que tem uma vida universitária e mora fora de casa é muito diferente de alguém que fica em casa e que o pai vê que não estuda, o pai vê que vai para festas todo dia, e o filho que mora fora talvez faça tudo isso e os pais não ficam nem sabendo, ou mesmo contato com bebida, experiência com droga que infelizmente acontece, né, no final da adolescência, início da fase adulta. Então, o quanto que saber lidar com isso perto é diferente de lidar com isso à distância. Agora, assim, do ponto de vista seu, como psicóloga no seu consultório, você tem muitos casos, assim, quer dizer, é comum os casais chegarem aqui, ou separados, ou juntos, tentando resolver essa questão, assim? Então, as pessoas chegam... Olha, eu tô tentando aqui, nem sempre chegam por esse motivo. Chega por outro motivo, e que quando você começa um processo de avaliação, quando você vai desconstruindo, você chega na questão que foi a saída do filho que motivou. Então, é uma dificuldade de relacionamento, porque o meu marido não tá legal, meu marido tá muito chato. Na verdade, o marido sempre teve aquela personalidade. É que antes você ficava mais preocupada em ser mãe e menos em ser esposa. E quando você nem via o marido direito, exato. né? E quando você volta para o lugar de esposa, que pode ser uma oportunidade para muitos casais se redescobrirem e melhorarem o seu relacionamento, para outros pode ser a fonte de problema. Ou casos de preocupação excessiva, casos de ansiedade. Então você começa a entender um pouco aquela ansiedade, o que motivou é uma preocupação excessiva com uma filha que começou a fazer faculdade, que dorme fora de casa, casais separados e como você administra a saída dos filhos, casais que se separam, principalmente com as mulheres, e a mulher vive em função dos filhos e não principalmente filhos mulheres, então não arruma um outro parceiro, não desenvolve um outro relacionamento para proteger os filhos. Né, olha, eu não quero um outro homem mandando na minha filha, eu não quero uma outra mulher interferindo na educação do meu filho, e aí fica com esse filho e esse filho vai embora, porque esse filho não pediu para que esse pai abrisse mão da sua vida pessoal ou da sua vida privada para ser só pai e mãe, mas que a cultura também cobra isso. Então acho que você está trazendo uma questão que é muito conflituosa. As pessoas vivem um conflito enquanto eu sou pai e mãe, enquanto eu sou mulher, enquanto eu sou profissional, e o quanto essas escolhas inconscientemente são feitas em nome dos filhos. Depois a gente cobra do filho isso. A cobra com certeza. Aquele sentimento de ingratidão que a gente leva lá na frente. Eu às vezes já começo a pensar assim, às vezes, poxa, mas eu faço tudo e por você. Imagina agora, você imagina daqui a 20 anos, 30 anos, quando eu estiver na velhice, como é que vai ser? Não, e esse filho também fica culpado de ir embora, porque eu vou deixar a mamãe aqui, que sempre cuidou de mim, que abriu mão de vários pontos da vida dela. Então, poder resolver essa questão, poder trabalhar melhor esse desligamento de uma maneira saudável, não que ele não incomode, mas ele não pode ser insuportável.
a ponto de você querer interferir que ele aconteça, que esse desligamento aconteça, porque isso pode prejudicar lá mais tarde. Agora, o que você aconselharia, no caso? Eu sei que esse negócio de conselho é muito difícil, mas assim... Dicas. Umas dicas, né? Dicas que a gente sempre pede, mas eu acho que dá pra dizer um pouco. É meio, você vai dizer talvez o óbvio, mas que o óbvio é o óbvio, sim. Né? Que a gente sabe, mas não faz, né? Que é o seguinte, a gente que tá nessa fase da meia-idade, ou que ainda o nosso ninho ainda está ali montado, mas que daqui a porta tá aberta, mas o passarinho não voa ainda. Não voa ainda, tá ali ainda, tal, se alimentando, a gente tá pondo a comidinha no bico ainda. E outros, que a gente tem muita gente da minha idade, que já são avós até e tudo mais. Para evitar esse, digamos, esse luto, neste sentido, não estou dizendo no luto das pessoas que perderam tragicamente seus filhos, que isso não é, digamos, o ciclo natural da vida, né? E depois a gente pode até falar sobre isso depois. Mas o que você aconselha a gente para tentar evitar que a gente tenha um impacto muito grande num momento como esse? É difícil dar uma receita mágica, né? Aí a gente, quando eu falo caso a caso, porque você tem que entender até por que aquela pessoa teve filho. Tem pessoas que têm filho para salvar um relacionamento, acreditando que vai salvar um relacionamento. Tem pessoas que têm filhos porque querem garantir um cuidador para o futuro, que também é uma ilusão. E tem pessoas que têm filho por amor, por prazer, por querer ter algo que represente uma relação de amor, uma vivência. E entender um pouco a função desse filho na sua vida ajuda bastante. E entender que esse filho vai ter a vida própria. Ele é seu filho, mas ele tem um nome, ele tem um time de futebol, ele tem uma orientação sexual, ele tem uma profissão, ele tem relacionamentos. E nunca abandonar os seus papéis. Eu sei que isso é muito difícil quando você tem um filho, não viver em função do filho. Durante um tempo, essa criança até precisa de você o tempo todo para sobreviver aos primeiros anos de vida, mas é tentar manter um objetivo de vida. Então, olha, eu sou mãe, mas eu também jogo vôlei, eu também vou ao cinema, eu também me relaciono, eu também trabalho. Tenho amigos, tenho vida social, não só com as mães dos amigos dos meus filhos, mas com as minhas amigas, os meus amigos. Então, se você consegue manter um sentido para a sua própria vida, você consegue aceitar melhor que os seus filhos também tenham um sentido de vida, porque é natural. Eles vão seguir o caminho deles, eles vão ter os compromissos deles, eles vão ter... Depois eles terão filhos e terão os compromissos dos filhos deles, como você em algum outro momento você teve. Eu não consigo negar, eu trabalho muito com idosos e eu conheço pessoas hoje que são idosas e que tiveram pais idosos e que hoje vivem com os filhos um conflito que viveram com as suas mães. Então eu ouço pessoas dizendo, mas os filhos não querem ficar comigo, não querem almoçar comigo todo domingo. E eu já ouvi essa mesma pessoa há 10 anos atrás me dizendo, poxa, minha mãe quer que eu almoce com ela todo domingo, domingo é o meu único dia livre e não é com ela que eu queria passar todos os domingos. E não tem nada a ver com amor, com respeito. Com abandono, né? Não, nada a ver com abandono. A qualidade não depende de quantidade. Então é muito mais interessante eu ter momentos saudáveis com os meus filhos do que eu ter os meus filhos o tempo todo na minha casa, contrariado porque queria ter ido viajar com os amigos ou porque queria ter ido almoçar na casa da mãe do amigo, que é a maior ofensa, né? Nossa. É a mãe do amigo, não é a que não traz os seus amigos para cá. Então, é todo um preparo que você tem tempo a tempo, né? A cada etapa do desenvolvimento dos seus filhos. E eu acho que hoje em dia não só dos filhos, porque nós temos muitas pessoas que não tiveram filhos e que não terão isso filhos. Que eu ia te falar, não tem os filhos, mas tem. Mas tem pessoas com as quais você desenvolve um vínculo de afeto. Eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos. E eu divido, eu tenho períodos que eu quero viajar com os meus amigos, com as pessoas que me são afetivas, mas eu quero ficar com eles também. Mas eu sei que daqui 5 anos, eles não vão querer passar as férias deles com a tia, eles vão querer passar as férias com os amigos. Então é importante que a gente tome cuidado também para não anular a nossa vida em função da vida de alguém que a gente elegeu como um filho, como uma figura de proteção, um afilhado, um sobrinho neto. Então é importante sim eu ter esses vínculos de continuidade, mas eu tenho que ter vínculos pessoais. São vínculos que não são dos papéis, né? Que isso ajuda a gente a aceitar que os filhos sigam os próprios caminhos e as próprias escolhas, mesmo que essas escolhas não são as que nós gostaríamos que eles tivessem. Tá vendo? Bem, isso aí falou muito pra mim aqui também, que eu já tô aqui pensando como é que vai ser no futuro, quando a Ana Beatriz só tenho ela, né, quiser ir, eu já tô aqui me preparando. Lembra que você também já foi. Eu também já fui, eu também saí,
E eu cresci, minha mãe eu falando isso, filha é pro mundo, mas acho que ela ficou também triste quando eu saí, mas tocou a vida dela, não é isso? Gente, olha, por enquanto é isso, né? A Valmari, a gente fala muito, né, Valmari? Mas a gente, é isso aí, eu acho que a ideia do Pirações é tentar se aprofundar um pouco nas coisas. É claro que nunca é tão profundamente, porque não dá para fazer isso em vídeo, vocês não teriam paciência para ouvir um vídeo gigantesco, mas eu acho que isso é um caso que afeta homens, mulheres, pessoas da meia idade, e acho que vale a pena ouvir e se preparar. E para quem já passou por isso, nunca é tarde. Tá na hora de você tá sofrendo porque seu filho saiu de casa, porque sua filha saiu de casa, seja para casar, para viajar, para morar fora, para estudar, ou sei lá para quê. Tá na hora de você pensar em você, fazer os seus vínculos, você procurar os seus amigos, você sair, você fazer alguma coisa que você gosta. A gente já falou sobre isso aqui antes. Isso serve para esse momento também, né, não? E não sinta vergonha se você se sentir mal porque o seu filho tá indo. Ah, mas eu sou antiquada. Não, é normal, é natural sentir falta. É humano. A diferença é o que você vai fazer com essa falta. Você vai ficar lá chorando, se vitimizando, ou você vai correr pra vida e vai aproveitar tudo aquilo que você tem pra viver. Eu aposto aí na segunda opção, né? É a melhor. Tá bom, gente? Olha só, um beijo pra vocês. Valmari, obrigada, tá bom? Mais uma vez. A Valmari vai continuar aqui, qualquer hora dessa ela volta a falar com a gente sobre algum outro assunto. E eu espero que vocês tenham gostado. E olha, manda aí uma mensagem pro piraçõesdameidade@gmail.com ou comenta aqui no Facebook ou no YouTube ou no Instagram também, que a gente tem uma página agora. E seja feliz, vamos fazer desse ano de 2018 um ano da virada, da gente tentar rever algumas coisas. Eu tô falando isso pra mim, tá bom? Pra você também, pra todos nós. Um beijo, gente, até logo mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.